Bem-vindos ao PodTake, é a nossa segunda temporada. Esse, então, é o nosso 11º episódio e nós vamos abrir contando como chegamos até aqui. Conto com vocês para compartilhar, seguir e para poder espalhar histórias tão bonitas e pessoas e profissões incríveis que nós recebemos aqui. Então, vamos dar início ao nosso 11º episódio, nossa segunda temporada, com a nossa história, como nós chegamos aqui. Hoje eu estou aqui com a minha sócia, minha amiga, minha parceira Alessandra, e vai ser ótimo compartilhar com vocês. E para começar, vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou Camila, sou uma mulher branca, tô com um conjunto cinza, uma blusa preta por baixo, tenho cabelos um pouco abaixo do ombro, lisos, com um pouquinho de cachos, e essa sou eu, sejam bem-vindos. Por favor, Ale. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Normalmente eu tô atrás das câmeras, hoje eu tô aqui na frente. Vou fazer minha audiodescrição. Eu tô usando um vestido branco, eu tenho uma pulseira dourada e um colar dourado em formato de terço, tenho um microfone. Meu cabelo é bem curtinho e num tom assim marrom, meio castanho, e eu tenho uma pele morena assim, um pouco clara, e acho que é isso. Muito bom, hoje eu tô aqui com uma colinha, porque é mais difícil quando a gente fala da gente mesma, né? Então essa colinha é só pra gente poder ter um guia mesmo. E na realidade, Ale, eu vou começar falando um pouquinho de mim e aí a gente vai trocando, né? Nós não nos conhecemos há muito tempo, mas é bastante intenso, né? Eu cheguei até aqui através da Acesse-me, né? Se não fosse a Acesse-me, eu não teria te conhecido. Então, acho que isso é legal. Eu sou Camila, tenho 36 anos, minha formação é em Direito. Eu me especializei em negócios de TI, depois fui fazer um mestrado em inclusão para a inovação, porque eu trabalhava há muitos anos em empresas de tecnologia. E como uma pessoa que nasceu com uma doença rara e com uma deficiência, eu comecei a indagar o que eu podia fazer de melhor para poder melhorar isso tudo, né? De uma maneira muito resumida, principalmente depois que eu virei mãe, pensei, e aí, se fosse comigo, como que eu faria as escolhas que a minha mãe fez para mim? E aí eu cheguei na Acesse como uma plataforma que conecta as histórias de pessoas com deficiências e doenças raras à rede de apoio delas. E essa rede de apoio é através da inteligência artificial. Essa rede de apoio são profissionais, empresas, todo esse universo, né? Uma maneira de facilitar, porque hoje os veículos não fazem isso dessa forma. E aí, em um esbarrar aí, né, eu fiz conexão com uma terapeuta ocupacional, que é a Marguerita, e a Marguerita falou, eu tenho marketing, e meu marketing é maravilhoso, e aí eu vou te apresentar, vamos lá gravar comigo, a sala fica no bairro da Graça e tal, e aqui em Belo Horizonte, bem perto de onde eu morava. Legal, vamos lá gravar. E aí eu conheci a Alessandra, e aí tudo começou. Então agora tu coloca o gancho pra você, e aí vai contando aí um pouquinho. Vamos deixar aqui um forte abraço para Marguerita. Sem ela a gente não teria se encontrado, nossa querida Marguerita. Tem muito pouco tempo que a gente se conhece e pode parecer loucura, mas é muito intenso a amizade e a sociedade, as ideias e assim, né? Quem olhar de fora, e mais de uma pessoa já perguntou se a gente se conhece há muito tempo, e na verdade não, a gente se conhece bem pouco. Até o meu marido achou que a gente se conhecia há muito tempo. Vocês estudaram juntas? Vocês estudaram juntas? Não, querida, é de agora. E eu sou a Alessandra Maria Sampaio Silveira, mas eu uso o Alessandra Coach, que é o nome profissional da empresa. Eu sou formada em Direito, mas eu fiz transição de carreira para o marketing. E aí, dentro dessa minha trajetória no marketing, já vai para uns 5, 6 anos, eu acho, eu fui testando todos os formatos, todos os tipos de serviço, porque o marketing é muito grande. E aí eu acabei me especializando muito por causa da Marguerite, no marketing na área da saúde. E aí eu comecei a assessorar ela e fui deixando um pouco de lado a parte do Instagram para ir para projetos. E foi a hora que ela juntou eu
ela e a Camila, e aí a gente está aqui hoje. E foi engraçado porque eu vim para poder falar, né, da Margui como embaixadora, e aí a gente teve um match ali, né, de o que a gente pode fazer juntas. E aí ele falou, vem ajudar a gente no marketing. Eu falei, nossa, mas eu não tô podendo investir nesse momento, o que dá pra fazer? Eu não consigo fazer sem pagar nada, então eu vou te pagar pouco, mas você não liga não. E aí ele falou, não, mas é uma causa que faz sentido pra mim. E aí eu sempre falo que, acho que de certa forma a causa que a Acesse-me passa por ela é apaixonante, porque você vê que tem muito sentido, né? E isso ainda me incomoda, ser tão apaixonante e tão pouco valorizado financeiramente, né? Nossa, seu trabalho é lindo. Ok, legal, gente. O trabalho é lindo, então ajuda a gente a fazer ele dar certo. A gente mais escuta isso. Ele é lindo. E eu acho muito legal, e talvez a gente não tenha encontrado ainda, mas eu acho que com o que a gente está trazendo aqui pro pessoal, acho que a gente encontrou, assim, um caminho de que a Acesse-me seja realmente financiada, para que ela possa render todos os lucros, né? Nós somos uma empresa com fins lucrativos, então eu acho que esse é um caminho aí, né? Eu penso isso. E aí, a Lê, nesse encontro, a gente começou a fazer as coisas juntas, né? Eu lembro que logo depois eu tinha uma palestra para poder dar num congresso de pediatria no Palácio das Artes. Palácio das Artes aqui em BH, gente, é como se fosse um grande teatro mesmo, mas é um lugar muito, muito valorizado, muito legal mesmo. E eu tinha essa palestra para poder dar. A Lê tinha perdido o pai há poucos dias. Exatamente. Né? Então foi assim, vou deixar você contar um pouquinho até esse dia. Nossa, eu tive talvez essa perda, ela tenha feito eu engajar e entrar ainda mais, por N motivos, e aí eu quase não fui na palestra, mas ao mesmo tempo é um trabalho que ele é um trabalho tão leve, é um trabalho. E aí isso, numa das convidadas que a gente teve, que foi a Dani da Casa de Maria, eu não me esqueço até hoje dela falar que é um trabalho e tem que ser valorizado como um trabalho, de receber, é seu tempo. Não estamos falando de voluntariado, de eu vou ali um pouquinho, ajuda. Tem compromisso. É um compromisso, é um trabalho, a gente é uma empresa, a gente leva a sério. Então, apesar de ser um trabalho, eu ir acompanhar a Camila e entrando mais nesse universo, eu quis acompanhar ela na palestra e eu acho que depois disso a gente não parou nem um minuto mais, apesar de às vezes ter os altos e baixos, e aí dias que não dá certo, dias que dão certo, que a gente tem uma coisa que a gente vai falar aqui pra vocês, olha, a gente costuma falar que parece que a gente tá falando de cristais. Parece. A gente tá falando. E é engraçado falar de cristais, sendo que é uma causa que move o mundo, né? Todos nós somos seres humanos, todos nós precisamos da saúde para poder continuar. E todos nós estamos sujeitos, se der tudo certo na vida, a envelhecer. Se der tudo certo e você envelhecer, você vai ter limitações. Se você tiver limitação, você vai precisar de mais acesso, de mais informação. Então, é tão simples, né? Eu de fora, aí agora, porque a gente tem a Camila com todo o conteúdo dela, a expertise, a própria questão que ela carrega da doença rara, e tem eu de fora, que não, eu tive assim, o mais próximo foi com o quadro do meu pai, e descobri já no fim da vida dele sobre o autismo e a doença que acabou levando ele ao falecimento. Não especificamente. Mas aí eu de fora nesse mundo da Camila, é muito fácil, assim, muito simples, quem olha e fala, nossa, que triste. E aí, no caso de alguém que nasceu com alguma deficiência. Mas a gente nunca olha para isso que a Camila acabou de falar, que a gente vem numa vida, assim, seguindo, né, estamos aqui, normal, acordando e tal. Pode vir a acontecer alguma coisa com a gente que deixa a gente com alguma dificuldade motora. E aí, nessa hora, a gente sai da bolha, que eu sempre escuto elas falando sobre isso aqui. Aí, talvez nessa hora que a gente estiver usando uma cadeira de rodas, a gente começa a perceber que a gente não consegue ir em todos os lugares, que o ônibus não para pra gente. Então, eu li isso num livro ontem, da Camila, que ela me emprestou,
E aí fala que essa nova forma de organização da sociedade, das empresas e tudo mais, não tá só ali no virar da esquina, já tá aqui no nosso meio, no nosso dia a dia. Tá faltando a gente despertar para isso. Eu acho que é. E aí é muito isso. E quando a gente cria uma coisa que é nova, eu sempre falo isso. Meu sonho é o dia que acesse maçã. Maçã, o que é maçã? Todo mundo sabe o que é maçã. Então, meu sonho. Qual que é o seu sonho hoje? Meu sonho é que acesse, seja no mundo, uma maçã. Uma maçã. Que ela é maçã em qualquer lugar. Posso chamar em outros idiomas, mas ela é maçã, né? Se você vai ver um símbolozinho cortado ali, mordido, você vai falar maçã. Sempre vai ser maçã. Então o que eu quero é que acesse nesse momento, o mais hoje, né? Que ela seja isso. E a gente tá criando algo muito novo. Novo por quê? Porque outro dia eu tava conversando com uma pessoa que é cega. E aí essa pessoa falando que ela não precisava de audiodescrição. E aí eu falei, não, você precisa sim. E ele falou, não, mas eu sou cego aqui, Camila. Eu tô falando que eu não preciso. Eu falei, cara, não é isso. É porque é um direito seu. E só que a pessoa com deficiência, ela tá tão acostumada a se virar nos 30, tão acostumada, que ela não luta pelo que é direito dela. Né? Então, eu acho que isso é o que eu mais sinto na SESM de poder, né? Dá poder de representatividade. Não, você não tá sozinho, não. Tem muita gente que precisa disso como você. Então, a gente está criando esse negócio, né? E aí, uma coisa que eu acho que é legal, né? Que acho que a Ale pode compartilhar aí, né? Até aqui como empreendedora, como foi o seu universo. Até aqui como empreendedora, eu acho que quando a gente lê um pouquinho mais cedo falando sobre, né, assumir riscos. Eu acho que eu assumi muitos riscos nesses 7 anos que eu resolvi empreender, né? Mas eu estou no momento que eu assumi o meu maior risco, o maior de todos, e não faz nenhum sentido quando todo mundo fala assim, não, mas e aí fez a planilha? Eu falei, não fiz a planilha, porque eu não posso fazer. Se eu fizer planilha, eu olho para trás e volto, né? Então eu acredito que o que a gente está fazendo é o correto, porque eu sei que a SESM é algo que vai ajudar muitas pessoas. E ninguém pode fazer isso além da gente, porque só a gente tá nesse motor, né? São as pessoas que estão dentro desse motor que tem que fazer ele acontecer. Então a minha vida enquanto empreendedora, passando a palavra para a Lê, aqui foi muito desafiadora, assim, né? Muito fácil você sentar numa cadeira, receber um computador. Tem seus desafios ser colaborador. Eu fui 15 anos, 16, 18 anos colaboradora. Então, a metade da minha vida, desde os 14 anos eu trabalho e fui colaboradora. Mas é muito mais simples quando você recebe um computador, recebe tudo, seu ticket está aqui, seu salário está aqui, seu INSS está aqui, toma aí, vai. Deu o seu horário, pode ir para casa, pode ir embora. E aí, eu não sou mais essa pessoa. Eu sou a pessoa que quer gerar emprego, eu sou a pessoa que vou gerar emprego, eu sou a pessoa que vou fazer uma empresa que vai ajudar globalmente as pessoas. E a responsabilidade é nossa. É nossa. Então, o meu sentimento enquanto empreendedora é justamente isso. Deus. Coitado de Deus. Deus, gente. maravilhoso. Faça isso acontecer no tempo do Senhor, da melhor forma que seja, mas eu sei que nós vamos ser uma empresa desse tamanho. Mas essa é a minha visão de empreendedora, é acreditar, diminuir a paixão diária, porque eu sou muito apaixonada por esse negócio, mas eu tento diminuir a paixão para eu poder ter mais racionalidade e fazer as conexões corretas e desconectar das coisas que também não valem a pena. A gente vai aprendendo também que nesse caminho você tem que tirar algumas coisas e colocar outras. Então essa minha vida de empreendedora até aqui foi assim. E a sua? Ale? Então, eu já estive na cadeira algumas vezes, ao lado de pessoas, do meu pai, do meu tio, da minha irmã, e aí essa jornada sozinha agora com a Alessandra Coach e agora com a Camila em várias coisas. Aí coloca detalhe aí que eu acho que é isso, né? Você ainda tem uma experiência que é interessante, que é de ser a empresária e de escolher ser a empreendedora. Exatamente. Exatamente. Às vezes eu me esqueço da história toda, mas é exatamente isso. E de assumir os riscos e não ter ninguém para quem correr, porque eu era acostumada a correr com meu pai e ele foi uma pessoa maravilhosa.
E aí agora tem só a gente com as ideias e os cristais que não são cristais. E os cristais são pessoas. Os cristais são pessoas. O que aconteceu quando eu conheci a Camila foi um marco, porque eu achava que esse talento que Deus me deu, o dom, isso tudo que eu sei fazer muito bem, eu não queria só apenas ser mais uma no mundo e aí, tô aqui trabalhando, ajudo as pessoas na internet, no digital. E a Camila, vindo com a história dela e com a SES, me trouxe propósito para o meu talento. É assim que eu enxergo. E aí, na mesma hora, eu fui lá, recalculei a rota de novo. E é como eu disse na questão da palestra, para mim não é um trabalho. É claro que, como a gente diz, é um trabalho, né? Tem todo o cansaço, o dia a dia. Mas é eu ter a certeza de que, enquanto eu, Alessandra, aqui, o meu legado está sendo tentar melhorar o mundo um pouquinho que seja. Eu tô aqui com o que eu sei fazer, com a pessoa que eu sou. E, assim, a minha história de empreendedorismo, ela tem choro, mas ela tem alegria. Eu acho que é até o que a gente vai falar agora, que é sobre o propósito, né? E aí, dentro desse caminho, quando a gente não volta para trás, você tem um lugar de... Você também tem um passado, e aí eu também tenho esse passado. Se a gente não volta, a gente vai encontrando novos caminhos. É isso que acontece. Não eu acho desistir. Porque eu já pensei em desistir, por exemplo, o Alessandro também foi esse marco para mim, que é o marco de não desistir. Foi alguém que falava a minha língua, literalmente, e até porque a vida, ela vai te trazendo cansaço, né? E aí esse cansaço que ela pode te trazer é quando desalinha. A gente também falou sobre isso hoje, né? Mente, coração e espírito. Se tiver desalinhado, você fica mais cansado. E aí, Alessandra, talvez pra mim foi justamente isso, esse alinhamento de todas essas coisas, sabe? Eu me alinhei e falei, poxa, tem alguém que tá nesse mesmo espírito. Porque eu já tive outras pessoas. Eu já tive outros encontros. Mas graças a Deus a vida é muito boa comigo, assim. Eu sou uma pessoa sortuda. Eu sempre falo isso, eu sou sortuda. Eu sou uma pessoa sortuda. Sou uma pessoa privilegiada. Isso. E eu não estou falando de bens. Eu estou falando de pessoas, de histórias, de gratidão. Eu também sou muito. As pessoas, muito. Com tudo, de onde eu vim. E enfim, a gente não combinou hora nenhuma esse choro aqui. Não. E eu acho que esse encontro foi pra mim isso, sabe? Ontem eu tava pensando, gente, como que eu ia fazer se eu não tivesse a Alessandra? E é tão engraçado porque, assim, não tem um formato, assim, tem um formato, obviamente, que seus potenciais são diferentes dos meus, só que a gente não precisou de desenhar isso. Não. Foi uma coisa muito natural. Natural, assim. E o que é estranho para algumas pessoas, mas foi muito assim. E não tem competição. Não tem competição. E isso é muito legal, tem colaboração. Sabe, não tem competição, nós somos diferentes. Uma sabe aonde a outra é melhor. Isso. Eu não sou a pessoa do público e é por isso que eu tô sempre aí atrás. E pra mim tá falando aqui, Jesus sabe a dificuldade. E a Camila entende essa parte e aí eu tô sempre por trás das ideias e ela na frente. Mas a gente entendeu como é que funciona o trabalho uma da outra e foi muito rápido assim que a coisa toda funcionou. E a gente só precisa fazer, a gente só precisa ser valorizada, não só as duas, mas todo esse trabalho, porque é mais do que merecedor que a SESM seja reconhecida, uma maçã reconhecida. Uma maçã reconhecida, porque eu acho que a gente não tem só, né? E por isso a gente chegou no PodTake, né? É por isso que eu acho que é muito legal. A gente foi reconhecendo esses lugares e por que está, e até também calejada de muitas parcerias que não davam certo. Exatamente. E tal. A gente reconhece o lugar de todos no ecossistema, de tudo que a gente está desenvolvendo, mas a gente conseguiu encontrar um lugar uma na outra que fez sentido, né? Fez sentido para poder fazer crescer. E aí, eu acho que é legal que a gente... que legal. Fala da nossa vida além do profissional, acho que a gente já até falou. Fala dos maridos, que às vezes eles querem separar a gente. Separar a gente, às vezes eles querem. Não dão conta da gente. Mas eu acho que é até bom, né? Porque eles vão dando na nossa intensidade, que a gente também é intensa. Mas nesse mundo é porque a gente vê urgência, sabe? É porque a saúde, ela é urgente.
né? A saúde é urgente. Não tem jeito de você... a pessoa tá precisando de alguma coisa no hospital, a gente fala, olha, vamos esperar um pouquinho. Como que você espera? Então, a gente desenvolve um trabalho que quer levar informação para as pessoas, ela não é a gente está falando de uma informação de um restaurante. A gente está falando de vida. De vida. É vida, sabe? Imagina você que está assistindo agora, ficou sabendo que você, um filho, um marido, ou qualquer pessoa que você ama muito, tá doente e essa doença é muito rara e você não sabe o que fazer e que não sabe nem onde tem um remédio. Nessa hora você vai precisar de um apoio. Nessa hora. E nessa hora você precisa entender o seguinte: se só vai existir um remédio de 18 milhões, porque essas pessoas parecem únicas demais, mas só que o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. E se, ao invés de ter uma pessoa precisando de um remédio de 18 milhões, se tiverem 10, esse remédio sai de 18 milhões para 1,5 milhão. Já é muito, é ótimo. E elas todas estarem se comunicando. Todas comunicando, porque às vezes está funcionando de um jeito. Então, é urgência. E por que a nossa... a gente tem uma intenção louca, parece isso, uma loucura. Mas a intenção é porque fala, cara, quando eu vou na casa de Maria, quando eu vou no Hospital da Baleia, quando eu vou... Quando eu converso com as mães... Você fala... É nessa hora que você olha e fala assim, gente... Eu tenho que fazer isso. Tem que ser dado voz a essas pessoas. Claro. Tem que ser dado voz pra elas. E aí, elas. por isso... Aí eu acho que é isso, né? E por isso nasce o PodTake. A gente queria... além da história, né? Que lá na Acesse, aí você pode contar a sua história e tal. A gente falou, cara, precisa de algo mais. O médico e os profissionais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, físio, as empresas de tecnologia assistiva todas podem ir lá e contar os cases. Por que elas fazem isso? Elas estão lá, elas podem, mas vamos tirá-las de dentro do celular, de dentro do computador, porque quando a gente coloca assim, ó, igual a gente tá falando com vocês, é como se a gente estivesse aí com vocês, né? Então a gente teve vamos fazer desde o começo, quando eu conheci a Alessandra, já foi uma coisa que a gente pensou. Só que a gente ficou ainda um pouquinho. Tentando estudar onde ir. Será que vai dar? Como que faz? E aí, a gente conseguiu chegar nessa versão do PodTake. E a gente tem metas altas para ele. Muito. Altas de alcançar mais pessoas. Porque é igual eu falei lá no início, a gente que tá do outro lado, às vezes olha para essas histórias e né, sente uma emoção, se sensibiliza, empatia e tudo mais. Só que a gente tem que pensar o tempo todo que a gente pode estar desse lado. E aí nessa hora, a coisa que você mais vai querer é um acolhimento, a informação, inclusão. Informação é inclusão. É a hora que você mais vai precisar de uma informação, de saber aonde vai, o que faz. E aí a Acesse ela vem já com esse mapa, todo esse caminho traçado, e aí a comunicação, eu vejo isso pelas mães, quando você divide aquilo ali com uma outra pessoa que também fica menos pesado. E aí às vezes, eu já escutei de muitas mães que passaram por aqui, e quando a gente visita os lugares a trabalho, muitas das vezes elas chegam, por exemplo, na casa de Maria, eu me lembro dessa história, que uma delas chegou, ela é até de outro país, né? Sim. Chegou, e aí com a questão dela, que ela achava que era só dela, e era muito difícil, muito porque no hospital eles nem sabiam como lidar com a doença rara do filho, e na casa de Maria já era, não, tá, é assim, tal. E aí simplesmente ela ficou em choque porque ela estava sendo acolhida e ali todo mundo entendia o que ela estava passando. Exatamente. E eu acho que esse processo de dar voz a todas essas informações e dar voz a esses... E a gente tem profissionais e histórias que elas têm que ser replicadas, né? E óbvio, qual que é o nosso desejo maior? Era que todas as histórias da Acesse pudessem estar aqui. Só que hoje nós somos 3 pessoas, dessas quais 2 estão aqui na frente de vocês, a outra está ali atrás. Então, quer dizer, assim, a gente ainda é muito
que eu vou chamar? Tá engatinhando. A gente ainda é um bebê. A gente é um bebê. E aí a gente tá engatinhando nisso, mas a gente quer fazer desse engatinhar, porque tudo que a gente fez até hoje, a gente tá no 11º episódio, é com raça, vontade de fazer acontecer. E aí, hoje, o que eu penso? Eu penso que a gente tem que trazer esses profissionais aqui para poder conversar com a gente, para as pessoas saberem que eles existem, onde eles estão. Os nossos pensamentos são muito são vontades, mas que a gente já tem caminhado para concretizar. A gente quer que essas histórias se tornem livros, sabe? A gente quer que essas histórias possam deixar isso mais pessoas. E deixar legado, né? Então, porque às vezes o que o profissional faz tem que ser conhecido por quem está estudando para ser um profissional como aquele, sabe? Então, como que a gente faz isso? Poxa, a gente faz isso aqui, nesse trabalho aqui no PodTake. Dando voz. Dando o voz. tempo todo a gente dando voz. E a gente precisa que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, curtam, façam contato com a gente para participar, até mesmo para a gente sentir que a gente está no caminho certo, para vocês irem ajudando a escalonar, assim, e entender, assim, olha, eu vou ali, vou compartilhar meu case, minhas histórias ali na Acesse-me. Eu vou compartilhar num podcast a minha história profissional, e essa história profissional, aquelas meninas ali que parecem que estão intensas em tudo, elas querem que a minha história se torne um livro. Pra quê? Pra sua história. Não é uma forma, não é questão acadêmica, sabe, gente, só. Não é uma questão técnica. É de fato como você faz o seu trabalho. Isso é diferente. Isso a gente quer que esteja no livro, porque a gente tem profissionais aqui que eles devem ser replicados, sabe? Então a gente traz eles aqui justamente para isso. Então por isso que a gente pensa, pode ter que essas histórias elas vão virar livro e vão passar mundo afora aí. Então acho que é muito disso. E não é só de hoje, é o legado, sabe? Lá daqui muitos anos a gente já não vai estar aqui mais. A nossa ideia é que esse bebezinho engatinhando fique tão grande e sirva de referência para o que está vindo à frente. Então a gente pega o passado, a gente trabalha ele, molda e põe ele para frente para as próximas gerações não encontrarem a mesma dificuldade que a Camila e a mãe dela passou, entre outras famílias. Então, exatamente. E aí eu acho que hoje uma coisa que eu diria hoje o PodTake, ele é para as pessoas com deficiência e doenças raras e para os profissionais e empresários desse universo, né, empreendedores. Ele é para essas pessoas. Hoje ele é pago para profissionais e empreendedores e ele é free para histórias de pessoas com deficiência e doenças raras e as organizações sociais. A gente precisa de fazer isso porque a gente precisa de sobreviver. Eu naturalmente ficaria muito feliz se pudesse ser gratuito para todo mundo. Quem sabe um dia com patrocínio a gente consiga, mas hoje realmente PodTake ele é para todos vocês. Se você é uma pessoa com deficiência ou doença rara, se você compartilhar sua história na Acesse-me, você pode chamar a gente e falar, olha, minha história está compartilhada, eu queria muito fazer um PodTake com vocês. E sem dúvida, a gente tem aí uma lista de espera e a gente tem pego história por história, que nós somos um time pequeno e vocês são muito bem-vindos. A sua história pode estar aqui. Deve estar, por favor. E se você é um profissional da área de saúde, se você é um empresário, um empreendedor que cria soluções para pessoas com deficiência e doenças raras, por favor, conecte com a gente, vem para fazer isso daqui ser grande. A gente precisa de vocês são o nosso motor e a gente quer de fato ser um motor para vocês também. Ale, acho que é isso, que o nosso tempo seria curtinho mesmo, mas eu acho que a gente trouxe um recado. Se apresentar para vocês entenderem como é que funciona, quem é a Camila e a Alessandra, de onde veio essa coisa toda e para a gente deixar um recado para as pessoas. Eu tô muito, muito feliz.
Obrigada por vocês que nos seguem. Por favor, compartilha com as pessoas. Inscreve nesse canal, pede um amigo para inscrever aqui também, para poder levar essa mensagem para outras pessoas. É tão importante e tem tanta coisa aqui que vai dar vida para quem está ouvindo, tanta coisa assim que você fala, não acredito. Acredite, aqui coisas incríveis acontecem. Então, muito obrigada, Ale, ainda bem que eu te encontrei. E aí, eu amo você de verdade, que Deus nos abençoe, que a gente chegue tão longe quanto a gente não consegue imaginar. Gente, Tchau, muito gente, obrigada. Muito obrigada, até mais.